Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar? Sem nem aparecer, clica no primeiro link da descrição. E tem outro ponto também, ó. Vamos supor que a iniciativa privada nem sempre vai fazer as coisas certas também. Como eu falei, dei o exemplo aqui da escola que você pagou e é uma porcaria. Só que você vai na escola e fala, vocês são uma porcaria, melhorem. Você tira o seu filho de lá, você tem a opção de não pagar. Agora, quando o serviço é público, você nem pode reclamar, porque senão você está desacatando o funcionário público. E eu você não pode ser enquadrado por isso. Eu não entendo como tem gente que às vezes fala, tem que arrecadar mais imposto, tem que... Se a gente abrir um impostômetro, eu acabei de abrir aqui, já foi arrecadado 1.2 trilhões. O problema do Brasil não é falta de arrecadação. A gente tá em junho, já foi arrecadado 1 trilhão. Detalhe, a gente tá em junho. Tem gente que odeia bilionário, o Brasil é trilionário. Entendeu? Ninguém sabe pra onde vai a grana. Não, esse ponto do bilionário é muito bom, porque saiu o ranking da Forbes com os novos bilionários Sim, do Brasil. eu vi. Na baita de uma polêmica, né? O pessoal falando, como é que pode? Durante a pandemia teve gente que ficou mais rica. Aí eu pensei, eles deveriam ter ficado mais pobres por empatia, porque se ficassem mais pobres, demitiriam mais gente, seria mais gente ainda pobre. Teria menos emprego, menos... Não, Exatamente. eu fiquei mais rico na pandemia. Eu também. E empreguei pessoas. Pois é. Ajudo pessoas. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje? Hoje, 7. 7 pessoas. Lá atrás, quando vocês estavam no banco, vocês não empregavam ninguém. Então, o que é melhor, né? Vocês hoje, mais ricos, podendo consumir mais de outras pessoas, indiretamente, podendo contratar mais gente. Quem vocês contrataram talvez estivesse desempregado. Estando desempregado, o cara não tinha renda, ia depender do governo. Agora o cara tem renda. E como ele tem renda, ele consome. E o consumo dele vira renda de outra pessoa. Isso é ruim, sendo que você está empregando um cara que voluntariamente quis trabalhar com você. Sim. Ou você ameaçou o cara e falou, trabalha comigo agora, ultimato. Eu não ameacei Não, ninguém. eu também não. Então, Isso que você falou, né, do, vamos dizer assim, o efeito dominó, tipo, um contrata aqui e aí tem a renda, ele vai consumir de outra pessoa, me lembrou um vídeo do Hipócritas, eu acho, o canal. É antigo esse vídeo, que é meio que de meme, assim, né? O da Mercedes? Isso, aí chega, não vi tipo, depois eu te mostro. Chega um comunista, né? Aí o cara tá saindo, acho que da casa dele com uma BMW. Aí fala, você sabia que o valor desse carro você poderia estar sustentando milhares de pessoas? Aí ele fala, pô, verdade, eu nunca parei pra pensar nisso, né? O vendedor que me vendeu esse carro aqui, de alguma maneira, quando eu paguei esse carro, eu ajudei com o sustento dele, com o salário dele. E também eu ajudei o cara que fabricou esse pneu, né? O cara do estofado. E aí ele foi falando todo esse efeito dominó num simples produto, né? E que no final ele falou, cara, o que eu paguei aqui, como que é que ele falou? O valor que eu paguei aqui, eu sustentei gente até de outro país, porque como que é que ele falou? Essa borracha aqui é feita lá na Alemanha. Só que esse ferro aqui é feito na China. Isso aqui ele falou, nossa, eu tô sustentando o mundo todo e eu nem tô sabendo, tá ligado? Tipo, ele saiu de uma situação que as pessoas falam, pô, bilionários, multimilionários, isso aquilo não deveriam existir, né? Que o capitalismo é o malvadão da parada toda. Ele fala, cara, o capitalismo aqui, né, tá ajudando a sustentar milhares de pessoas num simples produto, que é o produto final, no caso, que eu acabei adquirindo. E no final ele ainda falou, cara, obrigado pela reflexão, foi. mas eu tenho que trabalhar? Você não trabalha, não? Foi. eu tava tentando procurar aqui, eu não vou conseguir achar agora, mas você pega um iPhone, por exemplo, o iPhone tem peças fabricadas em uns 80 países, pô. Então olha como é que essa divisão do trabalho fez bem, na verdade. Porque hoje a gente consegue ser muito mais especializado, e aí você sendo especializado você produz mais, aí produzindo mais você ganha mais. E, inclusive, pessoas menos especializadas passam a ganhar mais também, porque você não quer mais gastar o tempo para fazer tudo que você fazia antes, você contrata uma pessoa para fazer isso para você. Então é a mágica da troca voluntária, né? O comunista chega lá e fala, não, esse dinheiro na mão do Estado poderia ser melhor. Com certeza para os políticos seria muito melhor. Esses caras teriam lá a sua lagosta, né? O seu champanhe. Agora, para as pessoas, né? Até o socialista só gosta do governo socialista quando quem tá no poder é o socialista amigo dele. Senão ele não gosta. Que é o parceirinho dele. Senão ele não gosta, porque ele vai ficar na miséria. Agora, na troca voluntária acontece um negócio muito bacana. Ambos os envolvidos ficam mais ricos. Por exemplo, esse exemplo da BMW. O cara foi lá e trocou o dinheiro dele por uma BMW porque ele entende que a BMW vale mais do que o dinheiro. E aí o dono da loja, o vendedor, todo mundo ganhou aquele dinheiro trabalhando lá, porque entende que o dinheiro que está ganhando vale mais do que o trabalho deles. Então, mesmo que um cara tenha perdido o dinheiro, né, em troca da BMW, ele fez aquilo porque ele entendia, isso aqui tem valor para mim.
A troca só acontece quando é assim. Quando você vê que aquilo que você está pegando tem mais valor do que você está dando. Então, essa é a mágica das livres negociações e quando você tem um Estado metido no meio, quase nunca é livre. E digo mais, né? Não dá para você medir o valor de alguma coisa que você é obrigado a consumir. Não dá, pô. Não dá. Não tem como medir isso. Então, eu não fico puto quando eu pago imposto, mas o imposto deveria ser muito menor do que é. Porque você abriu o impostômetro aí, aqui no Brasil hoje, mais ou menos uns 35% do PIB são impostos, que já é muita coisa. E o governo gasta tudo isso e ainda gasta mais se endividando. O governo consegue gastar quase 50% do PIB. É um dos países que mais gastam em termos percentuais. E isso, olha o serviço público que retorna pra gente. Dá pra gente falar que é público, gratuito e de qualidade? Não tem como. Não dá. Também não posso falar, não, só tem vagabundo no governo. Lógico que não. Tem muita gente empenhada em fazer as coisas acontecerem melhor. Só que é muito difícil que isso aconteça lá dentro, né? É muito difícil. É o mecanismo, né? Já... Exatamente. Já tá daquele E jeito. aí você pega, né, pessoas defendendo mais imposto. Há pouco tempo a gente comemorou o feriado de Tiradentes. Tiradentes, ele morreu na Inconfidência Mineira, com os caras se revoltando contra o imposto de 20%, que era o quinto. Aí quando não recolhiam os 20%, faziam uma derrama. A revolta era contra isso. Hoje a gente paga 35% e o cara quer mais. O cara quer mais. Não dá, pô. E gente que também, às vezes, abomina o capitalismo, mas se a gente for avaliar... A Renata fala bastante disso, né? Se for pegar a Revolução Industrial, o capitalismo envolvido hoje, a pobreza diminuiu no mundo, né? A miséria diminuiu, né? Para 8%. Hoje a gente vive em situações, às vezes, até as pessoas pobres... E onde que pobres... está concentrada a miséria? Nos países mais capitalistas ou menos? Nos menos capitalistas. As pessoas vivem bem. Hoje a gente vive melhor que muitos reis de lá atrás. Sim. E por conta do capitalismo. Pô, tem o Instagram, mano. Cara, já é uma grande você inovação. pega hoje um jovem da periferia de São Paulo com um celular na mão, ele tem mais acesso à informação do que o Bill Clinton tinha quando estava na Casa Branca com toda a CIA trabalhando para ele. Você pega uma pessoa hoje que, embora ganhe um salário mínimo, mora numa casa com água encanada e energia, tá vivendo melhor do que todos os reis da Idade Média e para trás. Você pega o homem mais rico que já existiu na história da humanidade. Em dados atualizados, segundo a revista Forbes, era o John Rockefeller, né, o magnata do petróleo, que na verdade o produto dele principal era o querosene. Esse cara viveu boa parte da vida sem luz. E não é porque não existia luz na época dele, porque no final da vida dele já tinha luz, só que a luz era uma inimiga do produto dele, que era querosene usado para iluminação. Então ele não usava a luz para falar, o querosene é melhor, até uma hora que ele se rendeu. Então hoje a gente vive muito melhor do que as pessoas lá do passado. Você pega a pandemia. O meme mais comum da pandemia é o quê? O pessoal engordando em casa, né? Aquela história do pijama é traiçoeiro. Quando eu vim aqui gravar com o Vênus no Estúdio Flow, a Cris falou essa frase. E na hora me deu um estalo aqui. A pandemia hoje, tem gente voltando a passar fome. A fome no Brasil voltou a aumentar após muito tempo por conta da pandemia. Só que no começo, o pessoal estava engordando. Por quê? Porque hoje a gente produz muito mais comida do que os economistas lá de trás, né, do século XIX, acharam que seria possível. Tinha um cara chamado Thomas Malthus que ele previu uma trajetória para a civilização de fome permanente. Ele falava que a população crescia em progressão geométrica e a alimentação em progressão aritmética. Era o princípio malthusiano. E ele falava, bom, se a população cresce muito e a alimentação não cresce, uma hora o pessoal passa fome, morre e aí volta a equilibrar essa conta. Mas não, hoje a gente fabrica muito mais comida do que seria necessário para o mundo todo. Aí o pessoal fala, a questão é que tá mal distribuído, querendo falar que o governo tem que distribuir. Um Thanos da vida. Só que, na verdade, a comida hoje, ela só não chega onde tem que chegar, porque você pega nos países africanos, por exemplo, muita gente passando fome, eles são capitalistas, ou eles são muitas vezes ditaduras socialistas que concentram tudo na mão do governo. E não deixa entrar nada lá. Com barreiras de entrada, porque falam, não, barreira de entrada é para estimular a indústria interna. A indústria interna não dá conta de produzir comida para os seus e a comida que vem de fora fica mais cara. Então, se realmente quisesse acabar com a fome, a gente já poderia ter acabado com a fome. A questão é que a fome ainda é lucrativa para muita gente. Infelizmente, né?